Oi, Leão, seja muito bem-vindo a uma leitura nesse canal, especialmente usando os decks de tarô, intuitiva, coletiva. Pega só a mensagem, a parte, a palavra, aquilo que ressoa com o seu coração como verdade, como útil para o seu caminho nesse momento em que você clica e está aqui ouvindo essa leitura comigo, tá? Vamos lá. O que vocês têm para Leão? O que a gente coleta aqui do campo coletivo para Leão? Às vezes, por diversos motivos, a gente se mantém de olhos fechados para uma situação. Mas tem uma parte em nós, Leão, que provavelmente você já sentiu em algum momento da sua vida que não mente, que não falha. E é esse campo nosso intuitivo, esse nosso sensor, que cada um tem o seu, porque cada um tem um corpo. Então, por termos o corpo, é o aparato que se conecta nessa rede invisível, nesse lugar subjetivo, silencioso, e te dá informações sobre isso ou aquilo. Tem uma desconfiança no ar com as primeiras cartas que caem na mesa. Eu não vou te mostrar, que fica dando reflexo aqui, confia em mim, tá? É um 7 de espadas, um 8 de pentáculos e um 2 de espadas. Então, é um estado em que a gente, no presente, até está fazendo as nossas coisas, trabalhando, olhando para as nossas questões. Mas tem um certo, não é comodismo a palavra, mas é um certo... eu tô um pouquinho estagnada nesse lugar, apesar de ser uma carta de trabalho, de dedicação. Porque as cartas do lado dessa me dizem isso, que Leão pode estar não é se distraindo também, mas é um pouco anestesiado com o próprio trabalho, com as próprias coisas, para não ver alguma coisa em torno. E eu tô falando de uma energia em torno que provoca, que às vezes até causa perdas pra gente, né? Causam pequenos furtos, sejam de energia, seja de recursos mesmos, coisas, recursos mesmo, coisas que você tem e que esse entorno tá tirando. E eu posso estar falando de qualquer relação, eu posso estar falando de qualquer coisa, de matéria, de energia, sabe, de paciência, de qualquer coisa. Mas tem muito esse aspecto mental rondando, tá denso, tá pesado. Provavelmente você tá sentindo aí os últimos dias bastante sono, bastante cansaço em Leão. Ai, ai, vamos ver o que mais? Tá, porque essa conversa aqui, o que é que eu tenho que falar para Leão, então? Que clica nessa mensagem. Mais uma vez o 2 de espadas. Aí, desculpem, o tarô diz que o estado de dúvida ele não vai ser permanente. Mas ele começa a se diluir na nossa realidade quando a gente, ao menos, olha para uma determinada direção e começa a elaborar a nossa vontade diante daquilo. Eu quero ficar aqui ou não? Eu quero participar disso ou não? Eu quero compactuar com essa situação, esse comportamento ou não? Eu posso estar falando dos meus próprios comportamentos e ações e posso estar falando do comportamento e ações de pessoas em volta. Não tem cartas aqui das crianças, né? Dos pajens, mas pode ser que a gente está lidando com essa energia bem infantil, assim, né? Infantil no sentido de inexperiente, tem muito para ver, tem muito para crescer, e é por isso que fica nessa dimensão de essa esperteza, sabe? Antigamente diziam, né, onde tem bobo, ladinos rondam, né? Mas não é bobo, eu vou usar a palavra aqui, distraído, porque é essa energia que eu tô sentindo, Leão. Tá? E aí o tarô vem com a carta do 2 de espadas de novo. Tem 2 vezes na mesa o 2 de espadas.
E se você já conhece aqui esse canal, mal pego o outro deck, só caíram 3 cartas. O outro deck que eu peguei, a primeira carta já se repete. Então, eles confirmam pra mim, assim, sabe? Com bastante assertividade que é isso. O leão precisa tomar uma decisão para uma direção. E num primeiro momento, é sim a nível mental. É sim a visão de que eu quero desse lado ou quero desse. Pode estar bem difícil. A gente pode estar se dividindo. Se eu escolho para cá, Sara, aqui vai se revoltar, vai ter uma perda grande, vai ter um problema. Se eu escolho para cá, vai acontecer a mesma coisa. Eu não tenho, eu tô entre literalmente a cruz e a espada. Mas essa é uma sensação que o arcano 2 de espadas nos traz, Leão. Porque ela é o naipe da mente, né? A dúvida da mente. E a dúvida da mente, ela é, pra mim, é a mais cruel. Porque a gente quer achar a saída ainda com uma ideia. E eu vou tirar mais cartas de conselho, mas provavelmente vai ser por outro lugar. Porque a mente, ela pode estar falando assim, se você escolher isso, o lado de cá, ou a situação pra cá, vai acontecer isso. Ou pra cá, e aí do lado de cá vai acontecer isso. Isso tudo são ideias. Não correspondem exatamente àquilo que vai acontecer. O que vai acontecer está no futuro e se desdobra a partir da nossa decisão, sim, a partir das nossas escolhas, mas não só. Nem sempre todas aquelas, ideias de como vai ser vão se realizar. Talvez uma parte, mas não tudo e muito menos exatamente como a gente imagina. Então esse 2 de espadas fala exatamente isso para ti, Leão. Não essa dúvida que dilacera. Vamos ver um conselho, tá? Conselho para Leão que está se sentindo nesse lugar. E você tá espiando, você sente que tem alguma coisa errada, né? Tem um ruído, talvez não esteja bem claro, né? Talvez tenha coisa sendo acobertada. Tá na calada da noite, assim, né? Com 7 de espadas. E aí, como é que a gente enxerga? A gente vai lá e taca uma lanterna em cima. Se é noite, se é escuro, e se não tá dando pra ver. Mas por isso que eu falei pra ti, mas a gente precisa levantar dessa cadeira, né? E é importante, eu tô muito ocupada com o meu trabalho, não dá, Sara? Mas é importante nesse momento, pra você não ficar nesse sofrimento mental interno, Leão. Eu não sei o que você pode estar lidando aí, 10 de espadas, tá? É pra um fechamento. E às vezes a gente tá aterrorizado com esse fechamento, com esse encerramento. E aí os arcanos dizem, é destinado, é uma direção muito provável, Leão. Respira fundo, eu sinto agora no campo uma ansiedade, claro, perdendo sono, cansaço, estafa, exaustão, todas essas coisas. Mas se for preciso, ouve de novo essa mensagem. Aliás, deixo o convite para as interações, se inscreve para a gente não se perder na rede. Se você gosta desse jeito mais, direto aqui, mais gente grande, de estudar e caminhar junto com os arcanos do tarô. Porque é assim, né? E aí, quando a gente tem essa clareza, é só então que a gente tem capacidade de juntar nossa força, nosso espírito e fazer o movimento que é possível. No momento que é possível, não é porque você tá aqui agora assistindo isso, que aí você, sai chutando porta. Nunca vai ser sobre isso, né? Os arcanos, eles trabalham num lugar que não tem tempo. A gente vai pegar a informação e vai misturar ela, como um ingrediente, de tudo aquilo que a gente sente, de tudo aquilo que a gente tá vivendo, e aí ver o que surge, como mais um elemento de lucidez para as tuas escolhas, tá, Leão? Vamos ver um conselho, por favor, pro Leão, que ajude.
Não, só uma carta. Eu ia pedir mais uma, mas desculpa que não, tá? O eremita no fundo do deck. O eremita fala de uma energia de sabedoria. Todos os arcanos nos residem, tá? Nós somos todos os arcanos, assim como somos todos os signos da mandala astrológica. Então, o eremita é a energia em nós que evoca e que está presente aqui no fundo para te apoiar. Essa sabedoria da força de enxergar sozinho, sem muitas interferências, sem muitas influências, o que é melhor fazer. Custa, caro? Custa. Por isso que o eremita ele se torna o sábio em nós, né? Porque para essa energia ela se apresentar, a gente vai ter que assumir completamente aquilo que a gente está decidindo. E eu entendo que não é só sobre nós, que existem sim as circunstâncias, os motivos pelos quais passamos por, né, situações mais difíceis que precisam terminar. Mas aqui é sobre acionar em nós a coragem necessária para assumir a escolha que está prestes a ser feita. E aí o conselho do tarô diz assim para ti: assume, se responsabiliza pela parte da escolha de fazer um movimento de afastamento ou de encerramento aqui se for necessário, né? Um 10 de espadas na mesa, Deus Atena te apoiando, tem essa intercessão, né? Pra gente terminar algo, mesmo que seja muito doloroso. E o 4 de pentáculos, nesse caso, como conselho, tá falando pra ti: eu não abro mão do que é meu direito. E não só das minhas coisas materiais, como parte da justiça e do equilíbrio, mas também como aquelas questões concretas. Por exemplo, o que eu não abro mão, que é inegociável para mim numa relação, numa parceria, num trabalho, num negócio, o que disso aqui não adianta. E às vezes é por isso que alguma coisa se encerra, né, Leão? Às vezes você tá aí tentando evitar isso, mas qual é o conselho? Que você se lembre daquilo que pra ti é inegociável. Nem vem, né? O que, né? No mito, é alguém que ele sabe o quanto custou para ele chegar onde ele chegou, né? Ter o que ele tem. Entender, né, os valores, né? O que é precioso para mim, não abro mão. Então aqui é como se fosse o conselho já te dando a dica daquilo que pode te dar força nesse encerramento. Seja ele qual for, tá? Encerramento de uma relação, de uma dinâmica. Encerramento de algo interno, tu contigo mesmo. Lucidez. Se for preciso, respira fundo, faz uma meditação, te concentra com a tua, né, com o teu coração, com a tua espiritualidade, e aí, independente de como for cada um, e faz a pergunta: o que eu ainda não considerei, que se eu considerar eu consigo resolver isso aqui, para sair dessa dor do 2 de espadas, tá? Certo, Leão? Um grande abraço, espero que tudo corra bem. Tchau, tchau.